Bem-vindo ao nosso vídeo sobre Cabalá. A Cabala é uma antiga tradição mística judaica que esteve envolta em mistério e intriga por séculos. Neste vídeo exploraremos o fascinante mundo da Cabalá, descobriremos seus ensinamentos e veremos como ela influenciou diferentes culturas e religiões. A Cabala é uma tradição mística que busca compreender a natureza de Deus e do universo. Seus ensinamentos são baseados em antigos textos judaicos, incluindo a Torá e o Talmud. A Cabala ensina que Deus é infinito e transcendente, e que o universo é uma expressão da vontade divina de Deus. Um dos conceitos mais importantes da Cabala é a árvore da vida. A árvore da vida é uma representação simbólica do universo e é usada para entender a relação entre Deus, o universo e a humanidade. A árvore da vida é composta de 10 esferas ou sefirot, cada uma representando um aspecto diferente da natureza de Deus. Ao meditar na árvore da vida, os praticantes da Cabala buscam compreender a natureza de Deus e do universo. Outro aspecto importante da Cabala é o estudo do Zohar, um texto místico que foi escrito no final do século XIII por um místico judeu espanhol chamado Moses de León. O Zohar contém comentários sobre a Torá e o Talmud, bem como ensinamentos místicos sobre a natureza de Deus e do universo. A Cabala teve um impacto profundo no pensamento e na prática judaica ao longo dos séculos. Também influenciou outras religiões e culturas, incluindo o cristianismo, o islamismo e a espiritualidade da nova era. Nos últimos anos, a Cabala tornou-se cada vez mais popular na cultura popular, com muitas celebridades e figuras públicas adotando seus ensinamentos. Cabala, também soletrado Cabala, é uma forma de misticismo judaico que busca entender a natureza de Deus e do universo. A palavra Cabala significa receber ou tradição, e é baseada na crença de que as percepções místicas do judaísmo podem ser transmitidas por gerações de estudiosos. As raízes da Cabala podem ser rastreadas até antigos textos judaicos, como a Torá, mas se desenvolveu como um corpo distinto de conhecimento na Idade Média, particularmente na Espanha e na Provença. O texto mais famoso da Cabala é o Zohar, um comentário místico sobre a Torá atribuído ao rabino do século II Shimon Bar Yochai. A Cabala ensina que existem 10 níveis, ou sefirot, através dos quais Deus interage com o mundo. Essas sefirot representam diferentes aspectos da natureza de Deus, como sabedoria, compreensão e compaixão. Os cabalistas procuram entender essas sefirot e usá-las para se aproximar de Deus. Uma das principais práticas da Cabala é a meditação, que envolve focar a mente em uma sefirá específica ou nome divino. Os cabalistas também usam objetos rituais como amuletos e mezuzás para se protegerem do mal e trazer bênçãos para suas vidas. Nos últimos anos, a Cabala ganhou popularidade fora da comunidade judaica, particularmente nos círculos de Hollywood. No entanto, alguns estudiosos judeus tradicionais criticaram a comercialização da Cabala e argumentam que seus ensinamentos devem ser estudados apenas por aqueles com uma base sólida na lei e teologia judaicas. A Cabala teve uma influência significativa no pensamento e na prática judaica ao longo da história. Muitos grandes estudiosos e líderes judeus, incluindo o famoso rabino Moses Cordovero e o renomado rabino Isaac Luria, eram cabalistas e contribuíram para o desenvolvimento do pensamento e da prática cabalística. Além de seu impacto no judaísmo, a Cabala também influenciou o misticismo cristão e islâmico. Na Idade Média, místicos cristãos como Hildegard de Bingen e Meister Eckhart basearam-se em ideias cabalísticas em seus próprios escritos místicos. Na Era Moderna, a Cabala tornou-se um assunto popular de estudo e prática para pessoas de todas as fés. Alguns conceitos cabalísticos, como a ideia da Sefirot, foram incorporados à espiritualidade da nova era e a formas alternativas de judaísmo. No entanto, é importante notar que a Cabala é uma disciplina complexa e esotérica que requer uma compreensão profunda da teologia e da lei judaica. Não é uma solução rápida ou uma solução mágica para os problemas da vida.
Pelo contrário, é um caminho de estudo, contemplação e prática espiritual que pode levar a uma conexão mais profunda com o divino. No geral, a Cabalá é uma área de estudo rica e fascinante que oferece insights sobre a natureza de Deus, o universo e a alma humana. Se você está interessado no misticismo judaico ou simplesmente procurando por uma conexão espiritual mais profunda, a Cabala tem muito a oferecer. Um dos aspectos únicos da Cabalá é o uso de símbolos e metáforas para transmitir ideias místicas. Por exemplo, a imagem da árvore da vida é frequentemente usada para representar as Sefirot e suas relações entre si. Da mesma forma, o conceito do divino feminino é usado para representar o aspecto feminino da natureza de Deus. Outro aspecto importante da Cabalá é sua ênfase na interconexão de todas as coisas. Os cabalistas acreditam que tudo no universo está conectado e que as ações de um indivíduo podem ter impacto em todo o cosmos. Essa ideia se reflete na prática cabalística de Tikkun Olam, que significa consertar o mundo. Os cabalistas acreditam que ao realizar atos de bondade e justiça, eles podem contribuir para a cura do mundo. A Cabala também teve um impacto nas artes, particularmente na literatura e na música judaica. Muitos escritores judeus como Franz Kafka e Isaac Bashevis Singer basearam-se em ideias cabalísticas em seus trabalhos. Temas cabalísticos também podem ser encontrados na música judaica, particularmente nas canções do místico judeu Rabino Shlomo Carlebach. Concluindo, a Cabalá é uma tradição rica e complexa que oferece uma perspectiva única sobre a natureza de Deus, o universo e a alma humana. Sua ênfase na prática espiritual, na contemplação e na interconexão o tornou uma força poderosa para a transformação pessoal e social ao longo da história. Seja você um estudioso judeu, um buscador espiritual ou simplesmente curioso sobre os mistérios do universo, a Cabalá oferece muito para explorar e contemplar. A prática cabalística envolve uma série de práticas espirituais e místicas que são projetadas para ajudar os indivíduos a se conectarem com Deus e a Sefirot. Algumas das práticas cabalísticas mais comuns incluem: estudo de textos sagrados. Os cabalistas acreditam que estudar textos sagrados, particularmente o Zohar e outros escritos cabalísticos, é essencial para desenvolver uma compreensão mais profunda da Sefirot e da natureza de Deus. Meditação. A meditação é uma prática fundamental na Cabalá e envolve focar a mente em uma sefirá específica ou nome divino. Isso pode ser feito por meio de visualização, repetição ou outras técnicas. Oração. Os cabalistas acreditam que a oração é uma ferramenta poderosa para se conectar com Deus e a Sefirot. Eles costumam usar orações e bênçãos especiais destinadas a invocar Sefirot específicas e atrair suas bênçãos. Rituais e cerimônias. A prática cabalística inclui uma variedade de rituais e cerimônias, como o acendimento das velas do Shabat, o uso de amuletos e a recitação de orações e bênçãos especiais. Atos de bondade. Os cabalistas acreditam que atos de bondade e caridade são uma parte essencial da prática espiritual. Eles veem esses atos como uma forma de contribuir para a cura do mundo e atrair as bênçãos da Sefirot. É importante notar que a prática cabalística é muitas vezes complexa e esotérica e requer um profundo entendimento da lei e teologia judaicas. Portanto, muitos cabalistas estudam com um professor ou se juntam a uma comunidade de praticantes para aprofundar sua compreensão e prática. A Cabala tem uma história rica no Brasil, onde tem sido praticada e estudada por comunidades judaicas e não judaicas. Os primeiros judeus a se estabelecerem no Brasil chegaram no século XVI, e as ideias cabalísticas estão presentes no país desde então. No início do século XX, vários estudiosos e professores judeus começaram a trazer ideias e práticas cabalísticas para o Brasil. Uma das figuras mais influentes foi o Rabino Yehuda Ashlag, também conhecido como Baal HaSulam, cujos escritos sobre Cabala tiveram um profundo impacto no pensamento e na prática judaica em todo o mundo.
Em meados do século XX, o escritor e filósofo brasileiro Oswaldo Aranha se interessou pela Cabala e começou a estudar e escrever sobre suas ideias. O trabalho de Aranha ajudou a popularizar a Cabala no Brasil e apresentou seus conceitos e práticas a muitos brasileiros não-judeus. Hoje, a Cabala é praticada por uma grande variedade de pessoas no Brasil, incluindo judeus e não-judeus, e tornou-se um assunto popular de estudo e prática. Existem vários grupos e comunidades de estudo cabalístico em todo o país, e muitas pessoas foram atraídas por seus ensinamentos sobre espiritualidade, interconexão e transformação pessoal. No entanto, é importante observar que existem algumas controvérsias em torno da comercialização e popularização da Cabala no Brasil, principalmente no que diz respeito a certas organizações que foram acusadas de explorar os ensinamentos cabalísticos para obter ganhos financeiros. Como em qualquer prática espiritual, é importante que os indivíduos abordem a Cabala com discernimento e procurem professores e comunidades respeitáveis. Uma das mais conhecidas organizações de promoção da Cabala no Brasil é o Kabbalah Center. Fundado nos Estados Unidos na década de 1960 por Philip Berg e sua esposa Karen Berg. Desde então, o Kabbalah Center se expandiu para mais de 40 países, incluindo o Brasil, e tem sido criticado por alguns por sua comercialização e promoção da Cabala fora dos contextos judaicos tradicionais. Apesar dessas controvérsias, a Cabala continua a ser uma parte importante da vida espiritual no Brasil e influenciou uma série de expressões culturais, desde música e literatura até artes visuais e cinema. Músicos brasileiros como Caetano Veloso e Gilberto Gil incorporaram ideias e imagens cabalísticas em suas músicas, e o trabalho de artistas como Aleijadinho e Tarsila do Amaral foi interpretado através de lentes cabalísticas. Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na Cabala entre os brasileiros não-judeus, particularmente na Nova Era e nas comunidades holísticas de saúde. Alguns praticantes adaptaram práticas cabalísticas, como meditação e visualização, para uso em contextos alternativos de cura e crescimento pessoal. No geral, a Cabala continua a ser uma tradição dinâmica e em evolução no Brasil, moldada por uma variedade de influências e contextos culturais. Embora existam controvérsias e debates em torno de sua interpretação e prática, a Cabala continua sendo uma fonte de inspiração e transformação espiritual para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo sobre Cabala. Esperamos que você tenha achado informativo e esclarecedor. Se você quiser aprender mais sobre Cabala, há muitos recursos disponíveis online e impressos. Junte-se a nós na próxima vez para insights mais fascinantes sobre o mundo da espiritualidade e misticismo.